Eu não sei nem se algum filme explorou com serial killer. Claro que você tem aquele You, né? Aquela série e tal. Do lance do Stalker, né? Que é o cara que vive de acompanhar a vida de uma pessoa. Ele é obcecado. E hoje tem a rede social que facilita isso muito. Ele é obcecado por uma vida de uma pessoa ou de várias. Sim. Quando que pode escalar dessa obsessão para alguma coisa criminosa? Como Então, o caso da Ana Hickman, talvez. Isso foi o caso que eu trabalhei. É. Como assistente técnico e tal. Porque o promotor achou, entendeu que não foi legítima defesa, né? O cara foi uma execução. Qual é a história do Stalker? Cyber Stalker que a gente tem agora. Ah, é? Da Ana Hickman. Foi o primeiro caso. No Brasil, nos Estados Unidos já tem. John Lennon foi morto por um Stalker. Um monte de gente. Aquela menina Selena, a mulher que ficava lá atrás dela, Serena, alguma coisa assim, mas tá cheio lá. O que aconteceu? Esse rapaz, 30 e poucos anos, mas ele não é psicopata. O Stalker, ele não é psicopata. Nós temos dois tipos, o psicótico e o não psicótico. O não psicótico, um exemplo é assim, esse meu chefe não me deu a promoção, eu vou infernizar a vida dele. Eu vou lá, corto os 4 pneus, eu vou entrar no trabalho dele, vou bagunçar todo o computador, ele vai perder todos os arquivos. O cara fica fazendo isso, mas é consciente. Tá. É mais fácil você chegar nesse cara, que ele vai começar a atrapalhar a tua vida, você vai levar isso adiante, pode virar até caso de polícia, né? Dano, sei lá, qualquer coisa. Ou ele mesmo fala, putz, né, vou sair porque o negócio vai ficar feio para mim. O psicótico é aquele que ele já rompeu com a realidade e ele cria uma relação com aquela pessoa que não existe. Independente dela conhecer o cara ou não. E ele atua como se aquilo fosse uma realidade. Olha só. E que a outra pessoa está até correspondendo. Exato. Esse rapaz, ele começou com a Sandy. Ele é lá não sabia. Começou com a Sandy, mas deixou. Tá. Ainda bem. Começou com o negócio da Ana Hickman. Fã, entra nas redes sociais. Meu amor, eu gosto manda de você. Mensagem. Você é linda. Manda mensagem. Claro que não é ela que responde. Essas celebridades aí, tem um grupo, as pessoas ficam lá, manda foto e tal. Aí ele começou com pornografia ali. Mandar para ela? Mandar lá para as redes sociais dela. O pessoal bloqueou. Claro. O cara tá mandando pornografia, bloqueou. Tudo bem. Ele criou uma página no Instagram fake da Ana, como se fosse a Ana. E ele interagia com ela. Então, por exemplo, ele tinha 3.000 arquivos de foto, de coisa da Ana. Ele pegava lá ela com vestido amarelo, estou dando um exemplo. Ele postava e falava assim, o nome dele era Rodrigo, eu coloquei esse vestido hoje porque eu sei que você gosta de amarelo. Ela falando. Aí ele respondia, ai, que lindo. Não. Nossa, que assustador. Por aí. Então, ele fala como ela e responde como ele, interage. Ai, nossa, esse nosso amor, blá, blá, blá. E ele posta coisas dela, ela falando e ele respondendo, ela falando. Eu fui na Vênus, no podcast, quando eu contei isso, a menina, a Yasmin, ela ficou assim. Aí eu fui contando, ela falou, Rosângela, você contou exatamente o que aconteceu comigo. Que o cara criou também. Sim. Então, criou, exatamente, falava por ela e falava por ele. Mas você acha que o cara criou isso um pouco para outras pessoas acreditarem? Não, é era, dele. Era a viagem dele. É dele, é a viagem dele. Não era para outras pessoas acharem. Não é pra... Nossa, ela não, te respondeu. Não. Como é que chama aquele filme? Acho que é do Hitchcock. Como é que chama? Qual? O do... Que ele se faz o papel da mãe. Da mãe é o... tá, psicose. Psicose. É meio que isso, ou seja, ele tem uma interação. Que doido. Onde. Mas na cabeça dele. Na cabeça dele. É um relacionamento que ele tem com ela. Ela não precisa responder, ela nem sabia que ele existia. Não precisa isso. Tá. Então o indivíduo cria. Às vezes no trabalho você encontra isso. Você nem tem contato com a pessoa, mas a pessoa está fantasiando com você. E ela começa a observar sinais. Um exemplo? Por exemplo. Você tem um exemplo? Tempo. Tá. A pessoa começa a trabalhar na tua empresa. E faz tatuagem do logo da tua empresa, tipo, uma semana que tá trabalhando. É perigoso. Perigoso, hein? Perigosíssimo. Daqui a pouco ele vai achar que tem um relacionamento com você. Você vem com uma camisa, ele fala, quando ele veio com essa camisa porque ele tem alguma coisa comigo, ele sabe. E quando você tá jogando pinball, ele chega, tipo... Ele passa com as partes, assim? Com as partes. Com as partes, isso. É perigosíssimo. É um stalker predador. Isso. E aí, ô Lene, você tá do lado da pessoa aí. Cara, é que é difícil se livrar agora, né? Agora é difícil se Gente, livrar. mas é um negócio sério. A coisa vai crescendo. Então ele tem relacionamento com ela, os dois estão felizes e tal. Aí ele começou a colocar a pornografia. Claro que não era a foto dela, mas ele entra em site de pornografia, pega uma mulher, uma pose sexual, que é parecida. Pum. Põe lá e é assim. Ai, adorei a nossa noite, dar pra você nessa posição. Ele, ai, amor, foi demais. Assim, vai e vai.
Acontece o seguinte, que o indivíduo psicótico, especialmente esquizofrênico, aí tem umas síndromes relacionadas, síndromes de Claire-Rimbaud, erotômano no meio, mas tudo bem. Ele, fantasia e realidade, fantasia e realidade. Ele não sabe mais qual é a diferença de fantasia e realidade. Só que chega um momento que ele fala, na fantasia eu tenho a Ana, na realidade ele não tem. Aí a coisa complica. Ela... É aí que dá o twin. Aí que dá o twin. Porque ele fala, e ele vai não querer posso... realizar. Não, e ele fala, não, ela está me traindo. É sempre assim. Eu vou matá-la e vou me matar. A intenção dele é sempre essa. Porque você acabou com a minha vida, não aconteceu nada, mas você acabou com a minha vida. Eu vou acabar com a sua. E ele foi nessa vibe lá. Descobriu que ela ia fazer uma apresentação lá. Ele se registrou no hotel, outra coisa. Foi na portaria e conseguiu, né? O número do quarto dela. Putz. Legal, né? Você vai no hotel, você deixa, tá. E ele ficou esperando. É incrível, gente. Tem a cena, porque não tem câmera para todo lado, mas tem do saguão. Ela entra, uma mulher linda, enorme, tá? Chega lá, todo mundo, aquela coisa. Você já vê que é ela. Chega com o cunhado e a mulher do cunhado, a concunhada lá. Sim. Entram lá, ele tá no saguão, assim. Parado olhando. Aí o Gustavo sai, vai almoçar. Não, ela tá lá, blá, 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 falando e vai lá pro quarto. O cunhado desce e vai almoçar. Ele tá no restaurante junto. Ele tá ali e o cunhado aqui. Almoçando. Do lado? Do lado. Ele tá lá. Aí o que ele faz? Ele depois vai pro 9º andar e fica esperando. Onde? Ele entra numa entradinha e fala, não, alguém sair do quarto. Porque os três estavam no quarto, mesmo? No corredor. Tá. Armado. Municiado e tal. O primeiro que sai é o Gustavo. Ele vai no elevador, ele coloca o revólver na nuca dele. Fala assim, vamos pro quarto. Vamos pro quarto. Ele tentou dar uma disfarçada. Não. A gente tá no hotel. Ele falou, não, é o 902. Então ele já sabia. Chegou lá, nisso que ele está indo, vem um fotógrafo não, cabeleireiro, que estava lá para cuidar da Ana, para ela fazer o negócio. O cara vai atrás, ei. E ele com o revólver, ele entra e o cara bate a porta na cara do cabeleireiro. Sim. Aí o cara fica assim, e começa a bater na porta. Fulano, sou eu, quero fazer o cabelo, a maquiagem, sou eu. E ele começa a escutar o cara, sua vagabunda. Assim, colocou os três, a cama daqui. Ana, cunhada e Gustavo. De um lado da cama, encostado na parede. Isso, aqui é a parede, né? E ele ficou atrás, não foi? Ele ficou na frente. Na frente aqui deles. Aqui tá Gustavo, Ana e a cunhada. Não tinha um lance que ele coloca na nuca da... Não, ele colocou a menina, ou na nuca da menina lá da... Sim, e ele fica olhando fixamente pra Ana. Ele nem toma conhecimento dos dois. Tá. E com o celular assim, sua vagabunda, sua puta, você acabou com a minha vida, eu vou te matar e vou me matar. E ela falou assim, olha, ele apontava o revólver, eu via, revólver, né, tem o tambor, ele falou, eu via que tava com bala lá dentro, ele vai me matar. Medo, e ele, eu vou te matar. Aí o Gustavo falou assim, mas o que tem no celular? E ela assim, eu não te conheço, o que tem no celular? Deixa eu ver. Ele entrega. Aí o Gustavo olha e fala, ele vê a tal da página fake da Ana. Ele fala, ele pensando, esse cara é louco. Acertou, né? O cara tá completamente surtado. Ele devolve e fala e tenta argumentar. A Ana, que o medo gera duas coisas na gente. Duas respostas. Ou você enfrenta ou você foge. Não tem como, né? Ela, apavorada, pensou no filho, deu um grito e desmaiou. De medo. Desmaiou. Quando ela fez isso, ele falou, você tá fingindo? Você imagina o cara aqui, com a arma. Ele tava na cama. Não estava na cama, estava aqui, mas ele aproximou. Sim. Ela aqui, perto da cama, ele disparou. Foi tão perto que a tatuagem ficou no ouvido, dentro do ouvido da Ana, ficou tudo aqui. Putz. Só que a cunhada estava aqui, quando ele disparou, ela fez um movimento, segurou, o projétil entrou no braço, transfixou o tórax e foi para a artéria femoral. Transfixou. Nisso, o Gustavo, a resposta diferente. Medo, porque tá todo mundo com medo ali, né? Você vê um cara desse que você nem conhece. Quando ele viu isso, ele falou, eu não sabia se era a minha mulher que tinha levado o tiro ou era a Ana. Ele escutou um grito e falou, sai daqui. Pulou. Foi de frente com a arma. Para segurar o tambor. Quando você segura o tambor do revólver, você aperta o gatilho, não vai. Foi, não conseguiu segurar. O cara disparou. Passou na cabeça e atingiu o ar-condicionado e tal. Nisso, ele conseguiu segurar o tambor. E os dois começaram a lutar. O cara não era mais baixo, porque o Gustavo é um cara bem alto. O cara era forte, 1,80 m. Você vê que ele
fazer exercício e tal. E as duas saíram se arrastando. O tal do cabeleireiro estava do lado de fora gravando. Todo mundo falou, tem alguma coisa errada. Ele desceu, foi lá na porta e falou, olha, tá acontecendo um negócio errado lá na Ana. Ah, é briga de casal, a gente não vai se meter. Ele voltou e começou a gravar. Quando ele viu as duas, ele arrastou. Ele que levou ela para o hospital. Porque ninguém se mexeu. Sai arrastando ela pelo saguão, ninguém nada. Bom, os dois ficam lá. Quanto tempo você acha que os dois ficaram lutando? Sem ninguém. Minutos. 40 minutos. 40 minutos? E ninguém foi lá. Ninguém. Ele desce e fala, olha, tá acontecendo isso. Ah, não vou me meter. Ninguém. E ele fica, vai, morde, chute, não sei o quê. E falando para ele, cara, você tá doido, não é nada disso. Eu vou matar você, vou matar todos que estiverem na minha frente, vou matar a Ana e vou me matar. Aí ele conseguiu dar uma rasteira nele, o piso lá é daquela cerâmica que imita madeira, é dura. Sim. Ali ele deu uma fraquejada, porque ele caiu e bateu o supercílio. Então aqui abriu sangue. Qual dos dois? O rapaz, o Rodrigo, o Stalker. Stalker. O Gustavo conseguiu dar uma... E ele caiu junto com ele. E o cara com o dedo no gatilho. Ele conseguiu colocar o polegar, isso eu mostrei bem, porque eu fiz a reprodução simulada e mostrei bem a posição que ele pegou. Ele conseguiu colocar o polegar. Atrás do Foi gatilho. levando... Exato. Foi direcionando a arma para a nuca, porque os dois estavam ali brigando, o cara caiu, ficou meio assim. Ele encostou e falou, olha, quando eu soltei, eu comecei a disparar. Ele apertou junto com o dedo do cara. Ele foi apertando. Ele falou, eu não sei quantos disparos eu fiz, eu só parei quando ele parou. Quando eu senti que ele parou. Ele saiu, pegou a arma, desceu, deixou a arma na portaria e falou, chama a polícia porque eu matei um cara que não sei nem quem é. Na delegacia que ele foi descobrir que ele tinha dado 3 disparos, tinha feito 3 disparos. Claro que eram disparos próximos. E na nuca, porque era a região que estava ali. Entendeu? Aí teve uma falha ali de perícia, né, que é aquilo que eu te falo, o perito, principalmente mais novo, ele se sente muito pressionado a dar uma resposta. E às vezes dá uma resposta errada. Entendeu? Então ali, aquela sustentação que ele falou ali, estava com bases muito... Porque ele viu o corpo de um jeito Não, e... ele usou, por exemplo, eu tenho que usar os elementos que estão dentro da criminalística, no exame perinecroscópico. Eu não posso usar elementos do legista para basear. Não, o primeiro tiro foi aqui, o segundo foi lá. Nem o legista falou. O legista falou, eu não posso falar qual foi o primeiro, o segundo, o terceiro, porque ele, inclusive, usou uma munição que se fragmenta. A famosa dum-dum de antigamente e tal. Então, aquilo entrou, foi uma série. Ela é para ficar dentro do corpo e produzir o maior número possível de lesões. Então, 3 muito próximas, não dá para saber, porque ali ficou tudo... Você não faz o trajeto da bala. Então, nem o legista. Aí o cara falou, não, porque ele tinha que estar ajoelhado. Começou assim, a dar uma viajada. Aí, pericialmente, eu fui para cima, analisei tudo, falei do sinal, porque ele, a boca do cano, se está muito encostada, e se você já deu uns 2 disparos, ela está quente. Ela queima. Aquilo faz um sinal característico. Inclusive, eu falei, isso aqui não foi o primeiro disparo, isso aqui deve ter sido o último. Porque o cano está muito quente, porque queimou mesmo. Não ficou só aquele. E tinha todos aqueles... E aí sustentei isso e entrei também na história do Stalker. Agora eu posso, como assistente técnico, eu posso usar qualquer coisa. Eu não preciso ficar restrita à perícia, entendeu? Então aí eu fiz um negócio bem legal. Fomos lá, fui na audiência. A juíza, sabe, não tem. E foi até interessante. Ela falou, eu estava... Para mim, a concepção era que era um fã. Eu falei, não tem nada de fã. Porque o Stalker tem tempo para você classificar o indivíduo. Então o cara tem que estar... perseguindo, né? Porque vem de caça, perseguição e tal. Assim, há pelo menos 3 anos. Ah, é? Não é assim, ontem começou, hoje. Então, acende o sinal vermelho quando é insistente por... Insistente. Por e meses começa... e meses. Exato. Você vê como o cara tá completamente fora de si. A ponto dele criar, ele faz o papel de quem ele está stalkeando, de quem ele está perseguindo, e fica nisso. É claro que isso tem que chegar numa conclusão. Mas tem o Stalker hoje em dia, posso estar falando besteira, mas olhando de fora parece isso. Não é o fã, não é a pessoa que ama a pessoa, é o contrário. É uma pessoa que odeia tanto que persegue essa pessoa em todos os lugares, assim. É um hater, né? Mas é um hater que ameaça. Que ameaça. É hater. O Stalker, ele ama tanto que chega a um ponto que ele quebra esse tecido social. Exato. E aí é como se fosse uma grande decepção de uma vez só. Foi o que aconteceu Ele com o John odeia. Lennon. John John Lennon Lennon, ele era fã. muito fã. Exato. Chegou a um ponto que ele falou, cara, eu preciso matar esse cara e me matar. Mas por quê? Pra virar a história, pra ele fazer virar parte da história e história se matar. da vida dele.
Porque é o único jeito que ele vai virar parte da história da vida daquela pessoa. E olha, amor e ódio é a mesma coisa, tá? Assim, Com é sinais, a mesma linha. Com sinais diferentes. Com sinais trocados. Então você... Porque o que é você amar? É cuidar, é ficar o tempo todo com a pessoa tal. O que é odiar? Você não faz mais nada, você só fica em função da pessoa. Putz. Então, é interessante isso. Chega um ponto que o negócio... Porque não tem solução. É. Então, aí vira, de repente, e vem aquela decepção que ele mesmo criou. Isso aí. É impressionante. E eu comentando isso, a menina ficou assim, ela falou, olha, eu passei exatamente isso. É o mesmo processo. Você vê como é padrão. É incrível. Mas no caso né? da Ana Hickman, estava indo para um caminho, então, de que ele atirou... Não, ele iria matar, ele ia. Que não era... por que chegaram a uma conclusão que não era defesa, como chama? Legítima defesa? Legítima defesa. Então, por que eles estavam se apegando nisso? Primeiro que a primeira perícia disse que... Não, porque como ele está caído com os braços embaixo do corpo, então ele estava ajoelhado... o que morreu. Ajoelhado e tal. Eu falei, gente, não tem nada a ver. O corpo, você tá numa luta, você tá brigando. Como se fosse uma execução? Como se fosse uma execução. O que eles falaram? Que qual era a dinâmica deles? Que ele conseguiu pegar a arma, botou o cara de joelho e executou, porque tiro na nuca é o confere, né? É execução. Não dá, né? Então, não fizeram nem a reprodução simulada. Eu falei, eu quero ver. Em que momento? Porque o cara tinha mordida. Ele falou, não, fui eu que mordi nesse momento aqui. Então eu fui pegando passo a passo, levei lá o Gustavo. O Dr. Moraes até que fez o papel do Stalker, por causa da altura e tal. Mais magrinho, mas fez. E a gente foi montando tudo isso. Então você vê como é lógico o que ele foi falando. Sabe, aqui eu parei e mordi, depois, olha, na perna, eu dava chute. E o cara, ele tendo que segurar a arma, porque ele fala, se eu soltar, ele vai me matar. E ia mesmo, ele estava, entendeu? Assim... certo do que ele deveria fazer isso. Ele não voltou atrás em nenhum momento. E ele ia matar mais gente, porque qualquer pessoa que parasse ali, que passasse no corredor, com essa intenção dele, ele estava já para o que Mas deve você vier. acha que ele ia se matar também? Ia. Em geral é assim. Tá. Eventualmente, em alguns casos, porque acontece alguma coisa aí. Ou alguém chega, ou tira, como o matador em massa. O propósito dele é esse. Né? E aí vem aquela dúvida, principalmente dos matadores em massa lá nos Estados Unidos, se divulga isso, se você não está incentivando o outro louco a entrar numa escola e atirar. Porque o que eles querem, na verdade, é isso, né? Sim. Pode ser em qualquer ambiente. Olha, eu acho que isso influencia se a pessoa já não tem uma estrutura de personalidade íntegra. Porque a pessoa fala, esses jogos levam a isso. Não. Se você é equilibrado, meu querido, você pode jogar o que você quiser, você pode ver filme de terror, você pode ver... Que não vai... Você consegue separar as coisas. Os filmes mais violentos. Não, e tem uma catarse, né? Você sai até assim, que bom, né? O cara conseguiu matar aquele... Você se sente bem, mas você não vai fazer isso. Mesma coisa o cara que...